No meio da tarde abafada, Clara organizava os talheres sobre as mesas de sua pequena lanchonete, na beira da estrada militar. A cidade era simples, e os fregueses mais frequentes eram soldados cansados que voltavam dos treinamentos. Ela meteu o local limpo, quente e acolhedor, mesmo ganhando pouco e batalhando para manter tudo em ordem. Clara não era uma mulher de luxo, era de coragem, de silêncios profundos e gestos sinceros. Naquela tarde, um homem com roupas rasgadas e semblante abatido parou diante da porta, sem pedir nada. Ela o observou por alguns segundos, e sem dizer palavra, apontou para uma mesa e lá-lhe um prato feito. Ele tentou recusar, mas Clara insistiu com um sorriso firme. Aqui ninguém passa fome, entendeu? Naquele momento, ela não imaginava que aquele gesto silencioso atravessaria fronteiras que nem mesmo o exército ousava cruzar. O homem comeu devagar, visivelmente envergonhado, mas cada garfada parecia acalmar uma guerra invisível dentro dele. Clara não perguntou seu nome, nem de onde vinha menos. Respeitou o silêncio que ele carregava nos olhos. Alguns clientes olharam torto, cochicharam julgamentos, mas ela seguiu firme, como sempre fazia. O homem terminou a refeição, agradeceu, com a cabeça baixa, e saiu antes que escurecesse. Naquela noite, Clara lavou as louças com calma, sem saber que aquele prato de arroz, feijão e carne havia salvado mais do que um estômago. Dormiu tranquila, com o coração leve, sem imaginar o que estava prestes a acontecer no dia seguinte. Enquanto a cidade apagava suas luzes, um rádio militar captava uma mensagem que mudaria o rumo daquela lanchonete. Na madrugada, 4 veículos escuros partiram da base central, com destino ao pequeno vilarejo. Às 7 da manhã, Clara arrumava os pães na vitrine quando escutou um barulho forte vindo da rua. Virou-se e viu 4 caminhonetes pretas do exército estacionando em frente à sua lanchonete, uma cena completamente fora do comum. Antes que pudesse reagir, soldados uniformizados desceram dos veículos em silêncio, formando uma linha na calçada. Ela sentiu o coração acelerar, sem entender o que estava acontecendo, imaginando se havia feito algo errado. O primeiro oficial se aproximou, retirou o boné e disse em voz firme: "Viemos aqui em nome do comando." Clara, assustada, apenas assentiu com a cabeça, tentando manter a compostura apesar do tremor nas mãos. O oficial entregou a ela uma pequena caixa e disse: "Ontem, a senhora alimentou alguém muito importante para nós." Ao abrir, Clara encontrou uma medalha com um brasão da Força Menos e não conteve as lágrimas. Clara mal conseguia falar, mas os soldados não precisavam de palavras, eles haviam vindo prestar homenagem. Um a um, começaram a entrar no pequeno estabelecimento e formaram uma longa fila diante do balcão. Nenhum deles pediu comida, apenas olhavam Clara nos olhos, colocavam a mão no peito e diziam: "Obrigado." A fila se estendeu até a calçada, dobrando a esquina, chamando a atenção de toda a cidade. Moradores saíam das casas para ver o que estava acontecendo, filmando com celulares e se emocionando com a cena. Clara foi tomada por uma sensação de respeito e gratidão que nunca havia sentido antes. Naquele instante, ela percebeu que o homem da noite anterior não era apenas Mason, ele era parte de algo muito maior, e ela, sem saber, havia tocado o coração do próprio exército. Enquanto os soldados permaneciam diante dela, o oficial mais velho entrou na lanchonete e pediu permissão para falar. Ele se apresentou como Coronel Leal, comandante regional, e contou uma história que deixou Clara em choque. O homem que ela havia alimentado era um sargento condecorado, desaparecido há meses após sofrer um colapso emocional. A alta patente acreditava que ele havia abandonado a missão ou desertado, mas a verdade era mais triste. Ele havia entrado em colapso psicológico após perder sua equipe em uma emboscada menos, e desde então vagava sem rumo. Ontem, ao comer aqui, ele enviou uma mensagem pela rádio da corporação dizendo que havia reencontrado a humanidade. Clara levou a mão à boca, surpresa, sentindo que algo muito profundo havia sido despertado por aquele gesto. E o coronel completou: "A senhora resgatou mais do que um homem. A senhora resgatou a fé de todos nós." A história viralizou nas redes sociais após os moradores publicarem vídeos da fila de soldados. Jornais locais e nacionais começaram a ligar para Clara, querendo saber mais sobre a mulher que havia emocionado o exército. Mesmo diante da comoção, ela manteve a mesma simplicidade, recusando entrevistas longas ou qualquer tipo de lucro. "Não fiz por fama. Fiz porque era o certo." Ela repetia a cada ligação de repórter insistente. Mas a base militar tinha outros planos. Eles queriam oficializar aquela homenagem de uma forma ainda mais especial. Dias depois, um grupo de soldados voltou, desta vez com uma placa de bronze escrita: "Aqui, um gesto salvou uma alma." Clara chorou ao ver a placa sendo fixada na parede externa da lanchonete.
agora parte da história daquela base. E os frequentadores passaram a trotelar com o mesmo respeito reservado aos heróis de guerra. Entre os clientes que voltaram à lanchonete, estava ele, o sargento, agora limpo, barbeado e com o olhar mais firme. Ele entrou silenciosamente, como antes, mas dessa vez com um uniforme cerimonial impecável e postura ereta. Clara o reconheceu de imediato, mas esperou que ele falasse primeiro. Ele sorriu e disse: "Voltei para agradecer com calma. E calm. A mente em paz." Ela o serviu sem cobrar nada, como sempre, e os dois sentaram-se à mesa dos fundos. Ele contou sobre o trauma, a perda da equipe, o isolamento, e como aquele prato simples foi o início da cura. Clara ouviu tudo com respeito, comovida com a profundidade da dor daquele homem que parecia tão invisível no começo. Ao final, ele deixou um envelope com uma carta escrita à mão, e foi embora, sem olhar para trás. Na carta, ele dizia que estava retornando à base, e aceitando ajuda profissional pela primeira vez. Agradecia a Clara por não ter perguntado, por não ter julgado, e por ter simplesmente visto ele. "Você me enxergou quando ninguém mais conseguia. Isso vale mais que qualquer missão", dizia um trecho. Clara guardou aquela carta com carinho, colocando-a emoldurada ao lado da placa de bronze na parede. Mais do que um simples gesto, aquele ato havia virado um símbolo dentro e fora da base. Soldados começaram a levar suas famílias até a lanchonete, apontando para Clara como quem mostra um marco histórico. Ela se tornou uma referência viva, não por heroísmo, mas por humanidade genuína. E sua história passava a ser contada nos corredores militares, como uma lição sobre compaixão e coragem. Silenciosa. Algumas escolas passaram a visitar a lanchonete como parte de excursões culturais ligadas à história local. Professores falavam sobre como gestos pequenos podem gerar ondas de transformação enormes. Clara, sempre discreta, recebia os jovens com um sorriso e um copo de suco gelado. Ela contava a história do sargento com o cuidado de quem valoriza a dor do outro, sem explorar ou romantizar. Cada visita deixava no mural uma carta, um desenho ou um agradecimento singelo. O local virou ponto turístico da região, mas sem perder sua simplicidade e atmosfera de acolhimento. E toda vez que alguém perguntava como tudo começou, Clara respondia com calma: "Foi só um prato de comida." Mas todos sabiam que era muito mais do que isso. Era a força de alguém que escolheu agir quando ninguém esperava. A base militar organizou um evento oficial de reconhecimento, convidando Clara como cidadã de honra da corporação. Ela subiu ao palco com timidez, cercada por soldados, familiares e moradores da cidade. O comandante discursou emocionado, dizendo que essa mulher lembrou a todos nós o que significa servir. Clara recebeu uma medalha especial e um certificado de gratidão assinado por toda a alta cúpula. Na plateia, o sargento assistia com os olhos marejados, agora recuperado e reintegrado à força. Crianças aplaudiam de pé, e até os mais duros oficiais pareciam comovidos com a simplicidade daquela mulher. Era o reconhecimento oficial de que a verdadeira força não está apenas no braço, mas no coração. E Clara, com a voz embargada, apenas disse: "Fiz o que meu pai me ensinou. Ninguém vai embora da minha mesa com fome." Após a cerimônia de reconhecimento, Clara pensou que tudo voltaria ao normal, mas estava enganada. Na semana seguinte, recebeu uma ligação do comando militar informando que seu gesto seria incluído em um novo programa de apoio emocional. Ela foi convidada a participar da construção do projeto, levando sua visão de humanidade para dentro da estrutura militar. Clara, simples e acostumada ao fogão sem chassi deslocada, mas aceitou com humildade o convite, porque sabia que vidas estavam em jogo. A base reservou uma sala para o início dos encontros e pediu a ela que nomeasse o projeto, mas ela recusou qualquer homenagem pessoal. Disse apenas: "Chame de refeição de honra menos porque todo soldado merece ser lembrado com dignidade." O nome pegou, e o programa se espalhou por outras unidades, sempre levando consigo a lembrança do prato simples, que reacendeu uma alma. E Clara, mesmo sem farda, passou a ser conhecida como a civil que despertou o coração dos soldados. Com o crescimento do projeto, Clara passou a visitar outras bases, levando palavras e ouvindo histórias que nunca haviam sido contadas. Veteranos quebravam o silêncio diante dela, talvez por saberem que ela não carregava julgamento algum no olhar. Ela aprendeu sobre dores profundas, perdas nunca curadas e traumas que nenhuma medalha poderia apagar. E com isso, descobriu quanto a escuta e a presença sincera são mais poderosas que discursos e estratégias. Clara nunca fez perguntas. Deixava que cada um falasse quando estivesse pronto, como fez com o sargento. As reuniões cresceram, e logo os próprios soldados queriam servir comida, criar rodas de conversa
e trazer outros colegas. O comando percebeu que algo inédito estava acontecendo. A tropa estava se rehumanizando, sem abandonar a disciplina. E tudo havia começado com um prato de arroz, carne e feijão, servido em silêncio e com amor certa noite. Após mais um encontro na base, Clara foi chamada até um refeitório pelos recrutas mais jovens. Eles haviam decorado o local com desenhos, frases e até um retrato dela, pintado por um dos soldados artistas. Ela ficou sem palavras ao ver seu rosto ao lado da frase: "Aqui, aprendemos a servir além da arma." Os jovens pediram que ela contasse como aprendeu a agir com tanta empatia menos, e Clara falou do pai, ex-combatente que sempre dizia: "Gente é para cuidar." Contou como ele voltara da guerra quebrado por dentro, mas fora salvo por uma mulher que apenas lhe deu pão e escutou em silêncio. "Agora entendo que aquela mulher era o que hoje vocês chamam de projeto." Ela sorriu, emocionando a todos. A história percorreu as fileiras da base como um fio de ouro, conectando gerações de soldados que nunca haviam parado para olhar uns aos outros. E ali, no refeitório simples, nasceu algo que nenhum comando podia impor: respeito com alma. Em reconhecimento ao impacto do projeto, o exército convidou Clara para discursar em uma formatura de novos cadetes. Ela subiu ao palanque com passos lentos, olhando para centenas de jovens com olhos atentos e posturas firmes. "Vocês aprenderam a atirar, marchar e obedecer. Agora, aprendam também a enxergar", começou ela, com voz calma. Falou Sabra o homem faminto, sobre o peso invisível que tantos carregam, e sobre como o silêncio, às vezes, é um pedido de socorro. Os cadetes ouviram como se aquela fosse a aula mais importante de toda a formação. Ao final, ela deixou um prato vazio sobre a tribuna, dizendo: "Este lugar sempre espera alguém. Não deixem essa cadeira vazia em vão." O gesto simples virou símbolo entre os oficiais, que passaram a manter uma cadeira simbólica em cada cerimônia. E Clara, mesmo sem saber, estava transformando a cultura militar por dentro na cidade. Clara virou referência a menos escolas, igrejas e até comerciantes locais passaram a replicar sua atitude em campanhas de solidariedade. Ela foi homenageada com o título de cidadã benemérita, e sua lanchonete virou ponto de visita de veteranos e recrutas. Mas Clara continuava servindo os mesmos pratos simples, com a mesma atenção, recusando lucros que vinham com fama. Dizia que sua missão não era virar notícia, mas manter a porta aberta para quem ninguém vê. Até criou um pequeno quadro com a frase: "Se ninguém falou com você hoje, senta aqui. A conversa é por minha conta." Veteranos, que viviam isolados, começaram a aparecer, sentar, comer e falar. Alguns choravam, outros apenas escutavam menos, e Clara sabia que aquilo já era suficiente. Sua mesa, pequena e de madeira, virara o confessionário de um exército inteiro. O projeto se expandiu tanto que Clara foi chamada para uma reunião com o Alto Comando Nacional em Brasília. Ela hesitou, com medo de não saber o que dizer entre tantos generais e ministros, mas os soldados insistiram: "A senhora fala com o coração." Na reunião, Clara contou sua história sem palavras difíceis, apenas com a verdade crua de quem viu o olhar de alguém renascer. Alguns oficiais se emocionaram, outros se calaram com respeito. Todos entenderam que ali estava uma mulher que dizia o que ninguém mais ousava. Ao final foi assinado um decreto que instituía o Dia da Refeição de Honra em todas as unidades militares do país. Na volta, Clara foi recebida com aplausos pelos soldados da base local, que estenderam uma faixa com os dizeres: "Bem-vinda, nossa comandante de corações." Ela riu e chorou ao mesmo tempo, sentindo-se parte de algo muito maior do que imaginava. E naquele dia, entendeu que havia se tornado uma líder sem precisar de patente, mesmo com o crescimento do projeto. Clara nunca se afastou de sua lanchonete, que continuava aberta todos os dias, no mesmo horário. Ela acreditava que os grandes feitos só permanecem verdadeiros quando se mantêm fiéis às raízes. Era ali, no cheiro da comida e no calor do fogão, que ela sentia a presença do pai e de tudo que a motivava. Certa tarde, um grupo de veteranos chegou sem avisar, todos com boinas e medalhas antigas no peito. Eles formaram uma roda e, em silêncio, entregaram a ela uma bandeira dobrada, com uma carta assinada por mais de 500 soldados. A carta dizia por nos lembrar quem somos, mesmo quando esquecemos. Clara segurou a bandeira contra o peito, como quem segura um filho que volta para casa, e naquele momento, percebeu que sua missão ainda estava longe de terminar. A presença de Clara nos quartéis se tornou símbolo de equilíbrio entre força e sensibilidade. Ela não falava sobre armas, táticas ou disciplina, falava Sabra: escutar, acolher e respeitar. E isso, ironicamente, era o que muitos soldados mais precisavam ouvir. Generais começaram a incluir encontros com Clara como parte do treinamento de liderança de novos oficiais. Liderar
é enxergar o soldado. Além do uniforme, dizia ela, com uma xícara de café na mão e o avental sujo de farinha. Essa abordagem reduziu casos de abandono, desmotivação e até suicídios dentro de algumas unidades. Clara não era médica nem heteroputa. Era presença viva de empatia no meio de um sistema duro, e isso a tornava mais forte do que qualquer patente já poderia torná-la. Clara começou a registrar, em cadernos simples, os relatos que ouvia dos soldados e veteranos. Queria guardar aquelas histórias, não como lembrança triste, mas como memória viva de resistência. Pensava em escrever um livro, mas dizia que ainda não era a hora menos que as histórias estavam sendo vividas. Mesmo assim, alguns trechos começaram a circular entre soldados, lidos em rodas e cerimônias. Frases como "um prato pode conter mais coragem que um fuzil" começaram a aparecer em murais militares. Ela ficou surpresa ao ver que suas palavras, ditas de maneira simples, viravam lema dentro da tropa. E quanto mais isso acontecia, mais soldados apareciam para escutar. E também para falar. Porque no fundo, todo guerreiro precisa de um lugar onde possa deixar a armadura de lado. Em um evento nacional de veteranos, Clara foi aplaudida de pé por milhares de soldados de todas as regiões. Foi chamada de mãe da empatia militar. Um título que a fez rir e dizer: "Eu só sirvo comida." Mas todos ali sabiam que era mais que isso. Ela havia servido sentido, acolhimento e um novo caminho. Naquele palco, o mesmo sargento, que ela ajudou, apareceu, agora como instrutor-chefe, e pediu para falar. Ele disse: "Clara me salvou antes do exército me encontrar. Por causa dela, hoje eu reencontro outros como eu." A plateia ficou em silêncio, até que o comandante-geral se levantou e disse: "Clara, o exército te reconhece como uma de nós." Ela desceu do palco emocionada, abraçada por jovens e veteranos, cercada por respeito genuíno, e soube, ali, no coração daquele salão, que sua lanchonete havia se tornado parte do coração do país. Meses se passaram, mas o movimento criado por Clara só crescia, ultrapassando fronteiras e até sendo replicado em outros países. O exército americano entrou em contato com a base local para entender o modelo criado em torno da refeição. Clara, que nunca havia saído do estado, foi convidada a participar de uma conferência internacional sobre veteranos e apoio emocional. Mesmo com medo de voar, aceitou o convite, acompanhada por oficiais que já a consideravam uma de suas líderes. No auditório lotado em Washington, ela subiu ao palco com o mesmo avental dobrado embaixo do braço. Disse poucas palavras, mas tocou todos os presentes com sua história real, sem adornos nem exageros. Se você quer servir sua pátria, comece servindo um prato a quem ninguém quer olhar nos olhos. A frase virou manchete em jornais militares e civis, ecoando em discursos e novos projetos pelo mundo. Na volta, Clara recebeu uma homenagem surpresa. Sua lanchonete havia sido restaurada pelos soldados, mas mantendo cada detalhe original. As paredes ganharam quadros com frases marcantes, fotos dos momentos mais simbólicos e até uma bandeira bordada à mão por soldados. Ela chorou ao ver que, em vez de destruir e reconstruir, eles haviam melhorado sem apagar sua alma. E ao lado do mural principal, havia uma cadeira vazia com a plaquinha: "Reservada ao invisível de hoje." Clara entendeu o recado menos ali. Todo dia, alguém seria lembrado, acolhido, visto. Veteranos de vários estados vinham deixar cartas, dog tags antigas e até medalhas no altar improvisado da parede. A lanchonete virou ponto de referência não apenas militar, mas emotional, um santuário silencioso de histórias reais. E Clara, humilde como sempre, servia café enquanto dizia: "Sou só cozinheira, menos vocês é que fazem história." Na mesma época, o sargento que ela havia ajudado começou a liderar um núcleo de escuta ativa dentro da base. O programa cresceu, ajudando soldados a lidarem com traumas e pressões. Inspirado diretamente nas conversas de Clara, ele passou a ser chamado de Eco da Refeição, em homenagem à origem do projeto. E em cada reunião, o sargento começava com a mesma frase: "Tudo começou com fome. Fome de paz, de acolhimento, de ser visto." Aquele homem, antes perdido, agora salvava outros como ele. Um ciclo silencioso de redenção e empatia. Em uma dessas reuniões, entregou uma carta para Clara, pedindo que ela a lesse sozinha em casa. Na carta, ele revelava que havia pensado em desistir da vida naquele dia em que a encontrou. Mas o sorriso dela, menos e aquele prato, foram a corda que o puxou de volta do abismo. Clara leu a carta sozinha, sentada em sua velha cadeira de balanço, com a luz da cozinha acesa e o som da chuva caindo. Ela chorou, não por tristeza, mas por entender a profundidade do que havia feito, sem nunca planejar. Ali, percebeu que cada pequeno gesto seu era uma semente lançada, sem saber onde brotaria.
E agora, via o jardim florescendo em uniformes, boinas, mãos trêmulas e olhares gratos. Resolveu então escrever sua primeira carta em anos, endereçada ao seu pai menos, mesmo ele já tendo partido. Na carta dizia: "Você me ensinou a servir sem perguntar, e hoje, isso salvou vidas que o mundo havia esquecido." Guardou a carta numa caixinha de madeira junto à medalha e as cartas dos soldados. E naquele instante, soube que não era mais apenas cozinheira, menos era guardiã de memórias e curas silenciosas. O alto comando decidiu nomear oficialmente a base onde tudo começou como base. Clara Souza, algo inédito na história militar. Resistência inicial, era incomum nomear uma base em homenagem a uma civil, mas a unanimidade, entre soldados, veteranos e oficiais, falou mais alto. Ela representava a essência do serviço. Na cerimônia, o comandante declarou: "Ela ensinou que fuzis são treinados na academia, mas valores são servidos à mesa." Clara foi pega de surpresa, emocionada, e disse apenas: "Se eu soubesse, tinha passado um café mais forte hoje." A base ganhou uma nova fachada, mas manteve o letreiro discreto e o refeitório com as receitas dela. Tudo ali tinha o toque de Clara menos simples, direto, humano, e o nome dela agora estava eternizado em concreto. Mas principalmente, na memória de quem passou por ali, com a nomeação da base. Jovens aspirantes passaram a estudar o caso de Clara como parte obrigatória do curso de formação. Havia uma disciplina nova chamada Serviço Humano nas Forças Armadas, onde sua história era o primeiro capítulo. Psicólogos militares e comandantes usavam suas atitudes como exemplo de liderança não hierárquica, mas moral. Amdak foi produzido pela Força Aérea, mostrando imagens da fila de soldados, da lanchonete e dos encontros com veteranos. O vídeo rodou o país inteiro, inspirando jovens, mães de soldados e voluntários. E Clara, mesmo com toda essa repercussão, seguia usando o mesmo avental e servindo a mesma comida. Ela dizia: "Ser reconhecida é bonito, mas continuar sendo útil, isso é o que importa." E era por isso que sua história nunca virava espetáculo, virava lição. Já com cabelos grisalhos, Clara recebeu um pedido especial. Abriu o desfile de 7 de setembro daquele ano. Ela hesitou, mas foi convencida pelo próprio ministro da Defesa, que disse: "A senhora representa o que queremos mostrar ao povo." No dia do desfile, em vez de farda, ela usava seu avental branco e carregava uma bandeja com um prato simbólico. Milhares aplaudiram de pé enquanto ela caminhava, entre os pelotões com olhos marejados e postura firme. Não havia medalhas em seu peito, mas cada olhar que a seguia carregava o reconhecimento que vale mais que títulos. Ao final, os soldados formaram novamente uma fila silenciosa, como no primeiro dia, agora em plena Avenida Nacional. Foi o desfile mais comentado da história recente, justamente por destacar algo além da força: a humanidade. E Clara, ao voltar para casa, disse apenas: "Hoje, meu pai teria orgulho." Alguns anos depois, a saúde de Clara começou a enfraquecer, e os médicos recomendaram repouso. Ela relutou em parar, mas logo percebeu que era hora de passar o bastão. Foi então que criou, com o apoio dos militares, a Fundação Refeição de Honra, para manter vivo o projeto em todo o país. Soldados aposentados, voluntários e até psicólogos passaram a se reunir, para garantir que nenhum invisível fosse esquecido. A lanchonete virou sede da fundação, e tudo foi mantido como ela sempre quis, sem luxo, sem holofote, só verdade. Clara passou a ser visitada por jovens que queriam ouvir conselhos, por soldados que queriam agradecer, e por mães que queriam entender. Mesmo doente, continuava ensinando, agora com os olhos, os gestos e o silêncio. E todos que passavam por ali saíam mais fortes, mais humanos, mais despertos. Certa manhã, Clara partiu em paz, dormindo com a mesma serenidade com que havia vivido. O país inteiro chorou sua partida, com homenagens que se espalharam por todas as regiões. As Forças Armadas decretaram luto oficial e prestaram continência diante da lanchonete onde tudo começou. Uma multidão se reuniu para o último adeus, e soldados de todas as patentes vieram prestar suas últimas homenagens. Em vez de flores, cada um trouxe um prato vazio, o símbolo que ela mesma havia criado. O cortejo atravessou a cidade em silêncio, acompanhado por tambores e passos firmes, como numa marcha de honra. Ao final, enterraram Clara com seu avental dobrado sobre o peito, junto da medalha que ela nunca gostava de exibir. E no céu de bandeiras, uma frase ecoava em cartazes e vozes: "Ela serviu a pátria com alma." Hoje, a Fundação Refeição de Honra atende milhares de pessoas por ano em várias bases militares do Brasil. O nome de Clara é citado em palestras, cursos e livros, não como heroína, mas como exemplo de humanidade. Sua história virou peça de teatro,
tema de redações escolares e inspiração para campanhas solidárias. A lanchonete ainda existe, agora tocada por veteranos que servem cada prato como se fosse o primeiro. Na parede, ao lado da cadeira vazia, está a carta do sargento e a frase: "A guerra se vence com alma cheia, não com o prato vazio." Soldados do mundo inteiro visitam o lugar, não apenas por curiosidade, mas para sentir o que Clara deixou. E assim, a mulher que ofereceu uma refeição sem esperar nada, acabou recebendo o maior reconhecimento que se pode ter: ser lembrada com amor, porque o exército inteiro foi até ela. Mas o que ela deu, ninguém jamais poderá retribuir.